Olá! A gente vai começar agora uma jornada por um dos territórios mais fascinantes e ao mesmo tempo misteriosos da nossa vida: a consciência. O que é isso, afinal? Como é que funciona? E mais intrigante ainda, o que acontece quando essa base da nossa identidade, quando ela se altera? E para começar, nada melhor do que essa citação do psiquiatra Eugen Bleuler. Ela já dá o tom da nossa conversa. A mente não é um quebra-cabeça. Não é uma coleção de pecinhas separadas. É um todo, complexo e interligado. E é com esse olhar que a gente precisa entender a coisa toda. Então, a primeira parada da nossa análise é justamente essa. Vamos entender por que essa ideia de mosaico, como o Bleuler alertou, não só é falha, como é perigosa. É que, se a gente parar para pensar, tratar a memória, a percepção, a própria consciência como se fossem gavetas separadas, é uma armadilha. Leva a gente a conclusões bem erradas. A verdade é que está tudo interligado, sabe? Operando junto, formando a personalidade como um todo. Não tem essa de a memória ficou doente. Quem adoece é a pessoa inteira. Ok, então, para a gente poder explorar a consciência, primeiro a gente precisa de um mapa, né? Porque, afinal, o que essa palavra realmente significa? A gente usa ela para tanta coisa diferente. Vamos dar uma olhada em 3 definições que são, assim, essenciais. A primeira definição é a mais biológica, digamos assim. É a consciência no sentido de vigilância. Pensa nela como o estado de estar ligado. É um nível de clareza, a diferença básica entre estar acordado e estar dormindo ou, em coma. Agora, a segunda definição é mais interna, mais pessoal. É sobre a experiência subjetiva que cada um tem do mundo, agora, nesse exato momento. É a soma de tudo que está passando pela mente, as imagens, os sons, os pensamentos e sentimentos. É o que a gente chama de campo da consciência. E por último, a terceira definição. Essa eleva o conceito a outro patamar. Aqui, consciência vira sinônimo de bússola moral. É a nossa capacidade de saber o que é certo e errado, e, claro, de agir com base nisso. É o que fundamenta a nossa responsabilidade como cidadãos. E o mais fascinante é que essas ideias todas, que parecem tão abstratas, têm uma base física, bem concreta. A nossa capacidade de estar acordado, vigilante, depende de umas estruturas bem específicas no cérebro, como o tal do Sistema Reticular Ativador Ascendente, o SRAA. Ele funciona basicamente como um interruptor geral da nossa mente. Bom, a gente já mapeou as partes, digamos, iluminadas na mente. Mas e aquele território imenso e escuro que fica bem abaixo da superfície? Pois é, agora a gente vai mergulhar no mundo do inconsciente. Diferente da clareza da mente consciente, o inconsciente é um lugar super dinâmico. Não é só um porão onde a gente joga memórias esquecidas, não. É uma parte muito ativa da nossa psique que fica lá influenciando nossos pensamentos e comportamentos sem que a gente nem se dê conta. E olha que loucura, esse mundo funciona com regras completamente diferentes das nossas. Lá, por exemplo, não existe noção de tempo. O passado é agora. Ideias que se contradizem totalmente podem conviver numa boa. E tudo é movido pelo princípio do prazer, a busca por satisfação imediata. É um lugar, assim, bem estranho e muito, muito poderoso. Falar em estados alterados de consciência pode até soar meio exótico, né? Mas a verdade é que todo mundo embarca numa jornada dessas toda santa noite. Vamos falar sobre a alteração de consciência mais comum que existe: o sono. O sono não é um simples desligar do cérebro, de jeito nenhum. Ele é um processo superativo, vital, uma forma especial de consciência que é absolutamente fundamental para a nossa saúde física e mental. É uma alteração que acontece em ciclo e é totalmente normal na nossa vida. E essa descida noturna não acontece de qualquer jeito, ela tem etapas. A gente começa naquele sono bem levinho do estágio 1, vai aprofundando para os estágios 3 e 4, que é o sono de ondas lentas. É aí que o corpo se recupera e o cérebro organiza a casa. É uma descida super bem coreografada para um outro estado de ser. E claro, dentro do sono, a gente encontra a alteração mais espetacular de todas: o sonho. É uma experiência que transforma a nossa consciência num verdadeiro cinema particular, sabe? Cheio de imagens, emoções, histórias que deixam a humanidade intrigada há milênios. Agora, a gente entra na parte final da nossa jornada. Vamos explorar o que acontece quando esse sistema da consciência, que normalmente é tão estável, é abalado por alguma doença ou lesão. E aqui, o ponto principal é entender que existem 2 grandes tipos de alteração: as quantitativas, que é como se a gente diminuísse a intensidade de uma lâmpada, e as qualitativas, que é como se a gente distorcesse a imagem que essa lâmpada projeta. O nível de luz pode até ser o mesmo,
mas o que se vê muda completamente. Vamos focar primeiro nas alterações quantitativas. Aqui, a gente está falando de uma descida mesmo, um rebaixamento do nível de alerta, que vai desde estar totalmente desperto até a ausência total de resposta. E essa progressão tem nomes clínicos, né? Começa com a obnubilação, que é tipo uma névoa mental, aí vai se aprofundando para o torpor e para o sopor, onde a pessoa responde cada vez menos, até chegar ao coma, que é a perda total da consciência. Mas essa perda de consciência nem sempre é gradual, não. Às vezes, as luzes simplesmente se apagam de uma vez. O exemplo mais clássico disso é a síncope, que todo mundo conhece como desmaio. E esses apagões podem ser causados por coisas bem diferentes. Uma emoção muito forte, por exemplo, pode causar uma síncope vasovagal. Já o simples fato de levantar rápido demais pode levar a uma outra, chamada de hipotensão ortostática. Para fechar o quadro, a gente tem as alterações qualitativas. Nesses casos, a pessoa está acordada, mas a sua percepção da realidade, a memória ou seu senso de identidade estão distorcidos. Pense em estados de confusão ou de dissociação, em que a pessoa se sente meio que desconectada dela mesma ou do mundo. A consciência não diminuiu,